Tu já imaginou se a moda pega e todo mundo que você conversou sobre investimento e acabou tendo algum certo prejuízo resolve vir atrás de você para te cobrar esse prejuízo? É mais ou menos isso que aconteceu com o investidor Luiz Barsi. Quem não sabe, o senhor Luiz Barsi está sendo processado por um investidor que recebeu dicas do mesmo sobre investimentos e acabou tendo perdas consideráveis em seu patrimônio. E além da perda financeira, esse investidor ainda acusa o senhor Luiz Barsi de ser um insider dentro da empresa IRBR e cobra o ressarcimento de uma perda milionária de aproximadamente 16 milhões de reais. Então a gente vai analisar essa notícia para vocês entenderem o que está acontecendo, e também a gente vai analisar o que a gente pode aprender como investidor nesse caso todo aí. O que a gente pode melhorar como investidor para a gente ter uma estratégia de investimento, uma trajetória como investidor bem sucedido dentro da bolsa. Então vamos aos fatos. O Luiz Barsi, para quem não sabe, ele é o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores brasileira. Ele tem aproximadamente 4 bilhões de ativos. Então, desde o dia 18 de outubro desse ano, ele está sendo processado pelo investidor Maurício Ferrentini por ter orientado mesmo a comprar ações da IRBR. Então, o processo ele explica que em abril de 2021, Maurício Ferrentini procurou o Luiz Barsi para obter orientações sobre investimentos. O Ferrentini ele detém aproximadamente 21 milhões de reais disponíveis para investir e ele procurava sugestões para seguir uma cartilha de dividendos que lhe rendesse aproximadamente 150 mil reais por mês de renda passiva. Ao questionar Barsi sobre a divisão desse dinheiro, Ferrentini teria ouvido que o melhor seria colocar em ações da IRBR. O Maurício Ferrentini ele é próximo da família Barsi porque ele é filho do senhor Nelly Ferrentini, que foi diretor do Diário Popular e abriu o primeiro espaço para Barsi escrever na imprensa sobre o mercado de ações. O Barsi, inclusive, cita o nome do Nelly Ferrentini no seu livro O Rei dos Dividendos. E além de orientar sobre comprar ações da IRBR, o Barsi teria orientado Ferrentini a sair da sua antiga corretora e ir para a corretora Boa Vista e entrar em contato com o assessor Malta para realizar a compra dessas ações. Sendo que no dia 15 de abril de 2021, Ferrentini dá ordem para Malta comprar aproximadamente 15,9 milhões de ações da IRBR a preço de mercado. Elas estavam custando aproximadamente R$ 187,50, sendo que até o final do ano de 2021, início de 2022, as ações já amargavam uma perda de mais de 40%. Então, no início de 2022, Ferrentini começou a questionar o assessor Malta sobre o desempenho da companhia. E em 18 de junho de 2022, em troca de mensagens, o próprio Barsi informou ao Ferrentini que a empresa estaria passando por um processo de ajuste que era para ele ficar tranquilo e que ele mesmo estava comprando mais ações. Barsi detém atualmente 1,4 milhões de ações da IRBR em carteira e o que equivale a 1,5% do total emitido pela resseguradora. Mas a ação continuou em queda, o que fez Ferrentini cobrar tanto Malta quanto Barsi de uma forma mais insistente. Aí já começa a ter especulações, então pessoas próximas a Ferrentini disseram ao Neofeed que Barsi o recebeu na sede do Boa Vista no começo de 2023 e que teria dito a ele que o coloquei em uma situação bem complicada. Então naquele momento eles teriam acertado uma espécie de devolução do dinheiro. A proposta de Barsi foi uma operação chamada empréstimo mútuo. O senhor Luiz Barsi teria orientado o Ferrentini a realizar a venda de todas as ações que ele detinha da IRBR. Ele comprou a 187 e ele vendeu a R$20. Então você calcule a perda que esse homem teve no seu patrimônio. Para o desespero do Ferrentini, desde que ele vendeu suas ações, a empresa já valorizou 140%, sendo cotada atualmente a mais de R$50. Já no dia 28 de março, Barsi assinou um contrato de empréstimo mútuo para Ferrentini no valor de 5,9 milhões e Ferrentini teria colocado como garantia desse empréstimo um apartamento no bairro paulistano Jardim Paulista, um apartamento duplex. O problema é que nas últimas semanas esse imóvel ele foi aparentemente vendido por Ferrentini e a cláusula fiduciária que estava no documento do imóvel não foi retirada por Barsi. E, inclusive, o Barsi está cobrando do Ferrentini o pagamento
de um pouco mais de 6 milhões de reais. Por outro lado, Ferrentini acusa o Barsi no mesmo processo de ter sofrido perdas irreparáveis no seu patrimônio e ele exige a devolução do dinheiro perdido acrescido dos honorários advocatícios, o que daria uma dívida para o Barsi de aproximadamente 25 milhões de reais. Nesse documento, Ferrentini diz que tomou a decisão de investir das ações da IRBR por recomendação do Barsi, que disse que era próximo do então CEO da resseguradora, e também da Louise, que teria informações privilegiadas da empresa por ser parte do conselho fiscal da companhia. O problema é que a Louise Barsi nunca foi membro do conselho fiscal da companhia. Ela foi membro do conselho de administração societária. E ela entrou na companhia aproximadamente um ano depois desse acontecido com o senhor Ferrentini. Então as informações do Ferrentini elas não batem. Em uma nota encaminhada ao site Newfeed, a assessoria do Barsi informa que o senhor Luiz Barsi não tem ligação nenhuma com a corretora Boa Vista, muito menos faz indicação de investimentos, ele não é assessor de investimentos da Boa Vista, ele só administra a própria carteira dele, e também que Maurício Ferrentini é tido como um investidor profissional, tendo plena capacidade de escolher seus próprios investimentos. Então, depois desse rolo todo aí que eu passei para vocês, o que a gente pode aprender com esse tipo de situação? Aqui não cabe a mim dizer se o Ferrentini está certo ou se o Barsi está certo, isso aqui vai ser definido no processo. Entendeu? Esse tipo de assunto ele é bem delicado para ser tratado, até porque eu não conheço os dois, não estava próximo dessa negociação. Se o Ferrentini diz que tem troca de mensagens, e-mails, ele vai provar isso no processo e a verdade vai ser explicada, né? Porém, como investidor, o que a gente pode aprender com essa situação? A primeira coisa que a gente tem que entender como investidor é não seguir dicas. Aqui no nosso canal a gente tem o nome Investidor Livre, já é esse nome por causa disso, né? A gente tem como princípio não seguir dica. Você até pode ouvir uma notícia, a empresa tal vai realizar tal investimento, vai fazer tal coisa. Você abre o olho, né? Você fala, essa empresa aqui é interessante, talvez represente uma oportunidade. Mas a gente nunca vai por dica de alguém, seja ele amigo da gente, pode ser o próprio assessor de investimento. A ideia é que você não siga dicas. Outra coisa, em relação ao assessor de investimento, assessor, gerente de banco e vendedor de consórcio, todas essas pessoas, eles têm produtos que são interessantes dependendo do momento que você está passando. Eu sempre digo que não existe esse investimento ruim, existe um objetivo para aquele dinheiro. Então, se você às vezes quer pagar menos no financiamento, às vezes um consórcio seja uma opção interessante para você alavancar, sabe? Então cada um vai encontrar seu caminho, né? Só que quando você entra em contato com um assessor para perguntar o que é melhor investimento, quando você entra em contato com um gerente de banco para perguntar qual que é o melhor investimento, você entende que você está perguntando para um vendedor de carro qual que é o carro mais indicado para você comprar? Você entende? Que eles são vendedores, então eles não seriam as melhores pessoas para te indicar alguma coisa. Eles podem te assessorar, eles podem te orientar, mas dizer para você o que você deve comprar, não. Então não siga dicas. Outra coisa que deve ser levada em conta é o seguinte: existem pessoas que são boas para ganhar dinheiro, e essas mesmas pessoas às vezes elas são ruins para investir o seu dinheiro. Pode ser o caso desse Ferrentini. Olha só, o cara tinha 21 milhões para investir, né? Então o cara é bom para ganhar dinheiro. Não sei de onde é que veio esse dinheiro, mas vamos dizer que ele conseguiu ao longo da vida dele, né? Então você pode procurar auxílio de alguém. Você pode procurar auxílio de alguém. Normalmente um consultor financeiro seria o mais adequado. Você tem e deve aprender sobre educação financeira, sobre investimentos. Você deve aprender. Você tem que gerir o seu investimento por conta própria, entendeu? Você pode buscar assessoria, mas você tem que gerir por conta própria. Então, um consultor financeiro seria bacana para você seguir nessa trajetória aí. Outro ponto que deve ser levado em consideração é o seguinte: não existe garantia nenhuma no mercado financeiro. Ele comprou essas ações para receber 150 mil reais lá, não existe garantia nenhuma. E por não existir garantia nenhuma, nem de rentabilidade e nem de rendimentos, o que a gente deve fazer como investidor é colocar as chances
ao nosso favor. E como que a gente coloca as chances ao nosso favor? Isso leva ao quarto ponto mais importante, que seria a diversificação. O Warren Buffett ele fala que a diversificação ela protege a gente da ignorância. A gente tem que ter a humildade de entender que a gente não domina tudo e ninguém domina tudo. Nem o dono de uma empresa consegue prever para onde que aquela empresa vai. Senão a empresa não ia quebrar, você entendeu? Tem empresas que quebram e o dono não previu isso. Então se nem o dono da empresa que fundou a empresa, que está ali, consegue garantir que a empresa dele vai para frente, imagina a gente, né? Então é o caso da IRB, mas ninguém garante nada, então não existe garantia. Partindo desse pressuposto, a gente tem que se proteger, colocando as chances a nosso favor. Por quê? Porque a gente é ignorante. O que seria uma proteção? Diversificação. Entendeu? Olha o erro que esse Ferrentini fez. Ele colocou mais de 80% do patrimônio dele numa empresa só. Uma empresa que estava em recuperação. Ela não tem um histórico muito bom e você coloca 80% do teu dinheiro nessa empresa. E uma dessas explicações dele para ter confiado no Barsi é que o Barsi também estava investindo. Mas beleza, o Barsi estava investindo, só que veja bem, Barsi não colocou 80% do patrimônio dele na IRB. Barsi tem entre 1,5% e 2% do patrimônio. Portanto, não é 30%, está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Para o Barsi é troco. Para todo mundo deveria ser um patrimônio baixo para você colocar nessa empresa. Você deveria diversificar. Ele deveria ter diversificado, entendeu? Nunca, jamais passe de 10, 15% da tua carteira com uma empresa só, porque essa empresa pode dar errado. Outro ponto importante que o investidor deve aprender com essa história é: entenda o seu perfil do investidor. Olha só o que esse Ferrentini fez. Ele se desesperou quando as ações caíram. Não é para menos, né? Ele não diversificou, então ele perdeu quase todo o patrimônio que ele tinha. Porém, se você não vende essas ações, você não realiza a perda. Contabilmente você não tem mais aquele dinheiro. Porém, a empresa ainda está lá. Você ainda tem o mesmo número de ações que você comprou. Se em algum momento a empresa se recuperar, e ela está se recuperando de lá para cá, você pode reaver esse teu prejuízo. Porém, se a nossa ideia é ser sócio da empresa, não faz sentido você vender ela. Então entenda o teu perfil para você não se desesperar e essas ações não virarem uma batata quente na tua mão quando elas caírem. Quando as ações de uma empresa caem e você está convicto de que ela é uma empresa boa, você faz o contrário do que ele fez. Você inclusive compra mais. E foi o que o Barsi estava fazendo no início de 2022, ali, né, quando ele foi indagado. Então, desde que o Ferrentini vendeu essas ações, em 15 de março de 2023, as ações da IRBR já valorizaram 140%. Imagine só o arrependimento desse cara, né? Como que bateu esse arrependimento. Boa parte disso é porque ele não entendeu o perfil dele de investidor. Ele se desesperou quando as ações caíram, né? Talvez ele não entendeu o que é o longo prazo, como é que funciona o longo prazo. E do outro lado da moeda está o senhor Luiz Barsi. Então, o que o Luiz Barsi errou nesse ponto e o que a gente como investidor pode aprender com isso? O principal que eu observei: não dê dicas de investimento para ninguém. Se você não for acompanhar essa pessoa como uma espécie de consultoria financeira, no qual você vai ensinar alguns princípios para essa pessoa antes dela entrar investindo, não dê dicas de que tipo de papel comprar, porque essa pessoa às vezes não entendeu o seu perfil, você não entendeu o perfil da pessoa, o próprio Barsi não entendeu o que era o objetivo, se essa conversa existiu, né? Se essa dica existiu, né? Você pode ajudar essa pessoa a encontrar o seu caminho, né? Você pode orientar ela. E você pode dizer assim: ah, mas tu tá falando do Barsi, o cara é bilionário, o cara sabe o que tá fazendo. Eu sei que ele sabe o que tá fazendo. Só que o cara, se essa conversa existiu, ele pediu orientações para uma carteira mensal de dividendos. A IRBR não seria a empresa mais adequada, de forma alguma, para ele conseguir essa carteira mensal. Ela faz parte de uma carteira de oportunidade. Se você acredita, então, de ter, né, uma carteira de oportunidade, ela deveria fazer parte disso. Então, o objetivo era outro. E outra coisa em relação às dicas é o seguinte: se der certo, o cara vai falar que ele é o fodão nos investimentos, que ele que identificou. Se der errado,
ele vai vir atrás de você, ou ele vai te dizer, perdi dinheiro por causa do fulano. Então assim, se der certo, parabéns para quem investiu. Se der errado, a culpa é de quem orientou. Então tem que tomar muito cuidado com dicas. Outra coisa, corretora, isso também é um erro do Barsi também. Corretora é só uma ponte para a gente chegar aos investimentos. Ela é uma ponte, ela não mantém ativos em custódia. Indicar ativo é aquilo que eu já falei, você vai estar perguntando para um vendedor de carro qual carro você deve comprar. É bom você já saber o que você vai comprar. Então a corretora ela só serve para você comprar ativo, então tanto faz qual for, entendeu? A única coisa que ela deve ser facilitada é a plataforma, né? Mas a dizer que a corretora vai fazer diferença, não vai fazer nada de diferença, não tem nada a ver. Outra coisa também que eu achei estranha em relação a essa notícia é esse mecanismo de ressarcimento que o Ferrentini falou que o Barsi pagou ele, né, como se devesse, e depois o Barsi executou uma cobrança disso como se fosse uma dívida. Eu acredito que isso não foi então um ressarcimento, pode ter sido um empréstimo, e na hora de pagar esse empréstimo apareceu toda essa história aí, né? Mas isso não sou eu que estou afirmando, é só uma suposição da minha cabeça. Pode ser que o processo prove outra coisa, então o processo está aí para provar a verdade. Qual outro aprendizado que vocês tiraram dessa notícia aí? O que vocês acharam disso aí? Comenta aí pra gente trocar uma ideia aí. Então, recapitulando, o que a gente aprendeu com essa situação aí que envolveu o rolo do Barsi, né? Primeiro, não siga a dica de ninguém. Segundo ponto, existem pessoas que são boas em ganhar dinheiro, mas não são boas em investir o seu dinheiro. Então essas pessoas sim devem procurar assessoria, devem buscar mais precisamente uma consultoria financeira. De forma alguma seguir cegamente as dicas de alguém. Além disso, você deve ter princípios na hora de investir. Que princípios são esses? Diversificação, reconheça o seu perfil do investidor para que você não fique desesperado quando as ações caírem, entenda o jogo de longo prazo, entenda que existem ativos diferentes para objetivos diferentes, e para quem já investe, para quem já entende um tanto de investimento, tenha humildade para reconhecer que a gente não domina os outros. Toma cuidado com as dicas. Se for indicar, então orienta livro, orienta essa pessoa a seguir alguns canais de investidores que você considera que são bons, para que essa pessoa adquira conhecimento. E se vocês gostaram desse conteúdo, eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal para que o YouTube reconheça que esse conteúdo é relevante e indique para mais pessoas. Valeu, sucesso a todos!